Olá pessoas, eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje é dia de mostrar e comentar com vocês um pouco das minhas leituras de fevereiro de 2022. Bora lá então? Teve muita coisa, pra mim fevereiro foi um mês assim longuíssimo, por incrível que pareça. Sei que é um mês mais curto, sei que é um mês que tem feriado de carnaval. Aliás, estou gravando pra vocês na terça-feira de carnaval, usando meu feriado pra trocar ideia aqui com vocês. Se puder, já deixa um joinha pra mim que tá muito calor. Eu até mudei meu horário de gravação, geralmente eu gravo à tarde. Vocês sabem que eu uso a luz natural aqui da janela da sala. Só que à tarde o sol tá batendo a toda aqui na sala e eu não consigo gravar de jeito nenhum. E pra ajudar, meu ventilador de teto resolveu pifar hoje. Então ajudem essa pobre criadora de conteúdo literário, já dá o seu joinha, deixa um comentário também depois que você assistir o vídeo. E como eu disse, o mês de fevereiro rendeu, não só na quantidade de leituras, mas também na qualidade. Vieram aí alguns livros favoritos, que vocês sabem que eu tava sentindo muita falta, então eu vou conversar com vocês sobre tudo que eu li em fevereiro. Começando pelos livros digitais, eu li Corpos Secos, da Luísa Geisler, do Marcelo Ferroni, da Natália Borges Polesso e do Samir Machado de Machado, pela editora Alfaguara. Este livro foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, pela categoria Romance de Entretenimento, e foi o livro de fevereiro do Piquenique Literário. O encontro do piquenique foi muito bacana porque contou com a presença de 3 dos autores, a Natália Borges Polesso, o Samir Machado de Machado e o Marcelo Ferroni. E o livro Corpos Secos, como vocês viram, foi escrito por 4 autores e autoras diferentes, mas não é um livro de contos, ele é um romance contado por 4 pontos de vista diferentes. Então nós temos cada capítulo sendo contado por um personagem, e o contexto todo da história, que é comum entre os 4 personagens, é que está acontecendo uma pandemia, mais ou menos como se fossem zumbis. Essa palavra não é usada no livro, eles usam o termo corpos secos, que faz parte do folclore brasileiro, mas é um pouco a ideia de mortos-vivos. São pessoas que eram vivas, que foram infectadas por alguma coisa, e aí no contexto do livro tem a ver com o uso de agrotóxicos, e essas pessoas morrem, mas os seus corpos continuam agindo e espalhando por aí essa doença. Então as pessoas vivas estão todas ameaçadas, o país entra em colapso, se passa no Brasil, e esse livro foi escrito antes da pandemia, então é muito interessante a gente ouvir os autores contando sobre o processo de criação e escrita do livro, porque realmente a gente ainda não tinha vivido nada do que estamos vivendo, de isolamento social, de dificuldades econômicas que vêm junto com isso, enfim. E eles já pensavam nisso enquanto estavam escrevendo o livro. E aí os 4 personagens são Matheus, que é um rapaz que está internado num hospital em São Paulo, porque ele foi infectado, mas ele não desenvolveu sintomas. Ele está sendo estudado para saber se existe algum tipo de cura, se existe alguma coisa no corpo dele que fez com que o corpo seco não se manifestasse, mesmo ele estando infectado. Um segundo personagem é o irmão do Matheus, acho que é Murilo o nome dele, que é uma criança, ele é meio irmão do Murilo. Temos uma personagem chamada Regina, que está no Mato Grosso e é uma fazendeira. E o quarto foco é de 2 personagens, irmãos gêmeos, Constância e Conrado, que são do interior do sul. E todos eles estão tentando chegar em Florianópolis, porque Florianópolis é uma espécie de posto de segurança, onde teoricamente ainda não ocorreu a contaminação, ou ela está sendo contida muito melhor. Então está rolando uma migração em massa do Brasil, ou de vários pontos do Brasil, para Florianópolis, em busca de fugir desse pandemônio que está acontecendo dos corpos secos. E eu gostei do livro, eu acho que ele tem pontos bem positivos, muita referência brasileira que a gente reconhece, umas piadinhas internas, sabe? Eu gostei do arco de cada personagem, embora eu tenha críticas em alguns pontos, mas eu tive um problema na hora da leitura, que eu venho tendo, não só com esse livro, com vários, eu venho tendo uma certa dificuldade em iniciar livros novos, em mergulhar numa história nova. Como os capítulos são alternados, quando eu estava conseguindo entrar na história de um personagem, tinha uma quebra e entrava outro. Aí eu já demorava um pouquinho mais para entrar de novo na história desse outro personagem. Aí quebrava, vinha um terceiro. Muito provavelmente é uma coisa particular minha, mas tem a ver com a estrutura do livro, então eu resolvi trazer isso aqui para vocês.
E outra coisa é que eu li no Kindle, e quando eu leio no Kindle eu durmo muito rápido, porque eu costumo ler no Kindle só antes de dormir. E aí isso também quebrava o meu ritmo de leitura. Mas de uma forma geral eu achei uma leitura fluida, original, criativa, mas também acho que o livro tem alguns pontos criticáveis. O final, pra mim, quando eu terminei de ler, eu fiquei muito agoniada, porque eu gosto de finais abertos, mas nesse caso eu achei que ficou aberto além do necessário. Teve alguns pontos ali que, pra mim, ficou faltando uma pequena explicação, ou pelo menos uma sugestão de alguma coisa. E depois que eu ouvi a fala dos autores, eu ouvi no Piquenique Literário, e eu também assisti a um vídeo da Companhia das Letras, quando o livro foi lançado. Eu vou deixar o link para esse vídeo aí no box de descrição, se alguém quiser assistir. E toda vez que eu ouço os autores falando sobre a maneira que eles escreveram, o que eles estavam pensando, o livro costuma ganhar pontos comigo, costuma ficar mais rico e mais interessante. E foi o que aconteceu. Então é uma leitura, eu acho que diferente do que a gente está acostumado, pelo menos do que eu estou acostumada. E se você curtiu a sinopse, vai atrás, porque ele tem uma pegada bem zumbi mesmo, com todas essas peculiaridades brasileiras. Eu acho que vale a leitura. Outro livro que eu li em fevereiro foi John Redding Vai ao Mar, de Zora Neale Hurston, pela editora Escureceu e traduzido por Karine Ribeiro. Esse livro, na verdade, é um conto, ele tem 66 páginas, mais ou menos, e faz parte do Clube da Caixa Preta. O Clube da Caixa Preta é tipo um clube do livro que todo mês disponibiliza para quem assina um conto escrito por pessoa negra, e é um conto ou inédito no Brasil, ou que há muito tempo não é reeditado, republicado, e eles resgatam esses contos. É um trabalho muito bacana de curadoria, tradução e disponibilização que eles fazem. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, Clube da Caixa Preta, eu vou deixar o link aí no box de descrição também. É pelo Catarse. Eu faço um apoio mensal de R$10 e recebo um conto por mês, escrito por autor ou autor negro. E para mim isso é muito bom, porque são textos curtos, selecionados por pessoas da área, editores, e que trazem essa diversidade na autoria, que é uma coisa que eu busco. Se você assistiu o meu vídeo de metas literárias para o ano de 2022, muitas das minhas metas têm a ver com isso, com variar a nacionalidade, a etnia dos autores. Então, para mim, isso é importante. E esse conto, John Redding Vai ao Mar, conta a história do John, que é um rapaz negro, se eu não me engano é no sul dos Estados Unidos, e ele tem um sonho desde criança, que é sair ali da cidadezinha onde ele vive. É uma cidade pequena, como se fosse uma vila, ele mora com os pais, o pai apoia muito ele nesse sonho, mas a mãe considera aquilo uma espécie de traição familiar, dele querer deixar a família para trás, para viver aventuras. Então a mãe faz muita chantagem emocional com o John. O pai, apesar de apoiar o John, também não enfrenta a mãe, ou a esposa, né, no caso. E a coisa vai se desenrolando, não vou falar muito. É um conto triste, é um conto que mexeu comigo, achei muito bem escrito, mas mexeu comigo por conta da situação que ocorreu em Petrópolis agora em 2022, da inundação e dos soterramentos. E a história remete a alguma coisa semelhante, assim. Então isso foi muito dolorido, mas ao mesmo tempo eu achei um conto bom, potente. E ele fica disponível para quem assinar. Se você resolver assinar a partir de março, abril, por exemplo, você recebe também os contos anteriores. E agora vamos aos livros físicos, começando por Bonnie, volume 3. O nome desse volume 3 é Amigos e Inimigos, ou Colheita. Este quadrinho é de autoria do Jeff Smith, tradução de Érico Assis. Já contei várias vezes a história do Bonnie aqui para vocês. O terceiro volume é o volume final, em que nós temos a aventura chegando ao fim. Bonnie são essas criaturinhas que se perdem num vale e encontram alguns amigos por lá, amigos humanos, inclusive, amigos animais também. Mas eles têm que lidar com uma invasão de uns monstros, que eles chamam de ratazanas. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, ó. Isso aqui é uma ratazana. Só que por trás das ratazanas tem toda uma história. As ratazanas não estão agindo sozinhas, elas estão sob o controle de alguém maior e mais malvado do que elas.
E a partir do volume 2, e principalmente no volume 3, as coisas vão ficando muito obscuras, muito sombrias, você vai descobrindo quem tá por trás de tudo, e a gente já se apegou aos personagens, e eles não estão num bom momento, é um momento de guerra, então eu fiquei um pouquinho agoniada com isso. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês a respeito do Bonnie nos outros vídeos em que eu comentei sobre esse quadrinho, é que eu acho ele muito interessante por colocar como protagonistas uma moça, uma menina bem jovem, talvez ali na transição entre a adolescência e o começo da vida adulta, e a avó dela. Então a gente tem uma das personagens mais fortes de todas, é uma idosa, acho que vai dar pra ver aí, ela lutando contra as abelhas nesse caso, mas ela luta contra tudo e todos, ela é muito forte, ela é muito inteligente, rápida, e eu acho isso muito bacana, de colocar pessoas idosas como protagonistas. Pessoas que na nossa sociedade são tão negligenciadas e desvalorizadas, né? Então, finalizei Bonnie, gostei bastante. Pra mim é uma trilogia, assim, 4 estrelas, e que me ajudou a descansar e a ficar entretida em momentos que eu não estava tão concentrada assim na leitura de romances, por exemplo. Resolvi pegar pra ler aqui um que eu queria ler há muito, muito, muito tempo, porque eu só ouço elogios pra ele, com razão. E eu já cheguei a colocar nas metas de algum ano aí, nem foi do ano passado, nem do retrasado, faz muito tempo, mas na época eu não li. É o livro 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary. Esse meu é da Kozak Naif, mas ele está sendo editado agora pela editora Ubu. Então eu vou colocar o link aí embaixo, eu sempre deixo o link de compra dos livros que eu menciono aqui. Eu vou colocar aí no box de descrição o link para a Amazon da compra do livro 24/7 pela editora Ubu, tá? E ele faz parte da coleção Exit, que ficou também de herança para a editora Ubu. Essa coleção traz temas do mundo atual para serem pensados e discutidos pela ótica das humanidades. Então, eu vejo muito de filosofia, de história, de sociologia, de geografia nesses livros. E o 24/7 não é diferente. O Jonathan Crary, ele é especialista em história da arte, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. E nesse livro ele vai analisar a fase que nós estamos vivendo do capitalismo, que é o capitalismo tardio, essa do século XXI, e a noção do 24/7, que está aqui no título, significa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, é um capitalismo que não para. E quanto a essa ideia dos fins do sono, ele vai discutir a respeito da finalidade do sono, mas principalmente do final do sono, ou da tentativa que o capitalismo faz de ultrapassar essa última fronteira que ainda não conseguiu ultrapassar, que é colonizar o nosso sono. É claro que já existem modificações que ocorreram na rotina de sono dos seres humanos por conta do capitalismo, mas o tempo em que a gente está dormindo é um tempo em que nós não estamos nem produzindo e nem consumindo coisas. E é isso que o capitalismo, segundo o Jonathan Crary, está estudando sobre como acabar. Ele dá de exemplo um estudo, acho que das Forças Armadas dos Estados Unidos, que querem produzir alguma coisa que permita que um soldado fique acordado durante 7 dias por semana. E para isso eles estão fazendo estudos em pássaros que migram e que têm essa capacidade de ficarem acordados por vários dias a fio, sem perder, claro, a atenção, a produtividade, entre aspas. Mas a gente sabe que tudo que é desenvolvido para a área militar também é empregado nas áreas civis, principalmente pensando no consumo e no trabalho. Eu gostei muito dessa noção de que o sono é uma resistência ao mundo desenfreado que a gente tem vivido. Eu concordo porque eu sou uma pessoa fã de dormir. Acho que quem me acompanha aqui há muito tempo sabe. Eu, nas maratonas literárias, leio tanto quanto eu durmo. Quando eu tô lendo, me dá um sono, eu durmo mesmo. Não tenho nenhum peso na consciência em fazer isso. E aqui no livro ele fala bastante sobre alguns filmes. Ele analisa cenas de filmes, já que ele é teórico de arte, né? Eu achei um livro interessantíssimo. Ele é o favorito de muita gente dessa coleção Exit. O único outro que eu li até agora foi o Teoria do Drone, que eu amei muito e tem vídeo aqui no canal. Um vídeo já antiguinho, tá? Desculpa aí, a gente vai melhorando ao longo do tempo. Mas foi um livro que eu gostei muito e esse também. Então já podem esperar isso daqui no vídeo
de melhores leituras do ano, porque é sensacional. Outro que entra para os favoritos, e esse favorito da vida, é o livro Tibira, uma tragédia indígena brasileira, do João Nin, publicado pela editora do Burro, Selo do Burro, acho o nome. Este livro foi traduzido do Tupi-Guarani moderno por Luan Apica e trata-se de uma peça de teatro. Aqui eu comprei o livro no site da editora ou do próprio autor, não me lembro, e veio com esses 4 marcadores muito lindos. O livro inteiro tá bonito demais, ele foi caro, ele foi R$70, mas eu fiz questão. Eu li primeiro ele no Kindle Unlimited, porque ele tá incluso, se você tem a Kindle Unlimited, essa peça de teatro está disponível lá gratuitamente. Mas eu vi que era favorito da vida e eu fiz questão de comprar a versão física. Eu usei um dinheiro que eu ganhei da minha avó de presente de aniversário. E, gente, olha só que coisa mais linda esse livro. O João Nin, autor, ele é do Rio Grande do Norte e ele é da etnia potiguara, formado em teatro. Ele também faz música, ele é multiartista, segundo está escrito aqui na biografia dele. E Tibira é a história de uma pessoa indígena no Brasil colônia, 1600 e pouquinho, 1614, que acontece em São Luís do Maranhão. E essa pessoa indígena, ela é a primeira que a gente tem registro de ter sido morta por conta do que hoje nós chamamos de LGBTQIA+ fobia. O autor chama de TLBG-fobia, invertendo aí a sigla para dar mais visibilidade para as pessoas trans, lésbicas, bissexuais. E essa pessoa indígena foi julgada e condenada à morte, mas uma morte muito cruel. O castigo dela era ser amarrada na boca de um canhão e aí soltarem a bala nessa pessoa para que ela fosse dilacerada, né? Para que ela fosse cortada em 2. E essa peça é praticamente um monólogo de Tibira e é maravilhosa. É difícil encontrar palavras para expressar. Eu quero fazer um vídeo só sobre esse livro, porque ele merece muita divulgação. Olha que coisa mais linda. Um dos aspectos que chamam a atenção é que todos os Is são substituídos por Y no livro. E o autor tem justificativa para isso, que tem a ver com o Y ser uma letra sagrada no Tupi-Guarani. E é uma peça que evidencia a voz de uma pessoa que foi silenciada por séculos. Ela está dividida em Antes da Luz, que é tipo um prólogo. A parte 1 é O Prazer. A parte 2 é a prisão. Parte 3, o cárcere. Parte 4, a sentença. E a parte 5, a execução. Então, uma peça sobre esse caso específico de LGBTQI fobia, daqueles socos no estômago, assim, de fazer chorar. Eu achei incrível. Bota esse livro aí na sua lista que vale a pena. E aguardem o vídeo, que eu vou fazer um vídeo só pra ele. Eu li o primeiro dos meus 12 livros para 2022. Se você não viu o vídeo, vou deixar o link no box de descrição e nos cards para você dar uma olhadinha. Quais são os 12 livros que eu gostaria muito de ler agora em 2022. E eu li o primeiro agora em fevereiro, que foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, pela Companhia de Bolso. Érico Veríssimo, autor gaúcho, que publicou esse livro no final da década de 1970 e conta a história de Antares, uma cidade no sul do Brasil, bem na fronteira. E ele conta, tem 2 partes o livro. A primeira parte fala sobre a formação de Antares, a fundação, como é que a cidade foi se construindo, foi se modificando ao longo do tempo. E a segunda parte conta sobre o incidente. O incidente é que algumas pessoas morreram no mesmo dia ali na cidade de Antares, pessoas completamente diferentes entre si. Você tem desde um trabalhador anarquista até uma socialite da cidade. Só que essas pessoas morrem e acontece uma greve geral na cidade de Antares. E nessa greve geral os coveiros também entram. Portanto, esses corpos, se eu não me engano, são 7 pessoas que foram mortas, né? Então esses 7 corpos ficam ao relento, claro, dentro dos caixões, mas eles não são enterrados. E esses 7 mortos resolvem se levantar dos seus caixões e também protestar pelo seu direito de serem enterrados. Na verdade, eles vão voltar para a cidade, eles estão lá no cemitério, e eles vão voltar para a cidade numa espécie de procissão de mortos-vivos também. Embora não tenha essa conotação zumbizesca, mas é uma história de mortos-vivos.
E esses mortos vão até a cidade e começam, primeiro, a visitar suas famílias, visitar pessoas que eles consideram importantes, ou porque eles querem assombrar essas pessoas, ou porque eles querem deixar um último recado, né? E eles acabam se reunindo no coreto da Praça Central e a expor toda a elite daquela cidade. Expor toda a hipocrisia, toda a corrupção que acontecia ali. Então, é um livro que ao mesmo tempo tem humor, mas tem muita crítica política. É uma ficção super bem escrita. Também vou fazer um vídeo separado para ele, mas vale demais a leitura também. Comecei muito bem com essa meta dos 12 livros para 2022, lendo O Incidente em Antares. Esse aqui também fantástico. Gente, olha as leituras que eu fiz em fevereiro. Esse foi pro Clube Leia Latinos, da Jéssica Matos. Vídeo aí no box de descrição se você não sabe do que eu estou falando. Que é o livro Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, pela editora Moinhos. E a tradução é da Silvia Massimini Félix. A Maria Fernanda Ampuero, autora, é equatoriana. Esse livro é composto de 13 contos. E são 13 contos que tem algumas linhas centrais. A primeira delas é a violência, com certeza. Então já fica aqui o aviso para quem é muito sensível a esses temas. O pessoal lá do Clube Leia Latinos ficou super impressionado com essa parte da violência. Eu fui bem preparada para o livro, de tanto que as pessoas falaram que era violento, 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 eu já estava esperando algo extremamente violento e tem mesmo bastante coisa aqui. Também uma outra linha que percorre todos esses contos é a da família. A família enquanto uma instituição que deveria ser uma instituição de proteção, de cuidado, de carinho, mas que acaba, às vezes, sendo a fonte da própria violência. E, para mim, tem um outro ponto, um terceiro ponto que liga os 13 contos, que é o da perda da inocência, uma certa passagem, não necessariamente, mas, às vezes, os personagens passam por isso, passagem da infância para a adolescência, e elas são despertadas da situação de ingenuidade infantil a partir de uma situação de violência. Eu achei esse livro magnífico, eu amo contos, mas eu preciso que os contos sejam muito bem feitos. E a Maria Ampuero, assim, cumpriu esses requisitos belíssimamente. Eu, infelizmente, não pude participar da reunião do Clube Leia Latinos. Eu queria demais ter participado, porque, como vocês estão vendo, eu amei esse livro, mas no dia eu não consegui comparecer. E eu quero fazer também um vídeo separado para ele, mas essas são as linhas gerais que eu acho que merecem ser destacadas a respeito desse livro. E é uma escrita direta, assim, um pouco crua, para acompanhar esses temas que são bastante pesados, tá? Só escolha aí o momento em que você vai ler, mas, gente, vale muito, muito, muito a leitura. Outro incrível que eu li no mês de fevereiro foi A Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula K. Le Guin, que eu nunca sei se pronuncia desse jeito, mas eu sempre pronuncio assim, pela editora N1, ou N-1, e a tradução é de Luciana Cheregatti e Vivian Cheregatti Costa. Esse livro, na verdade, é um texto da Ursula Le Guin, um ensaio, que tem 8 páginas de duração, ele é muito curto. O livro em si tem mais páginas, ele tem 38 páginas, mas porque ele inclui um prefácio e um pós-fácio escritos por... o pós-fácio é pela tradutora, que é a Luciana Cheregatti, e o prefácio é da Juliana Fausto. O prefácio fala bastante sobre a obra da Ursula Le Guin de um ponto de vista que vai se conectar com o texto principal, e o pós-fácio fala muito sobre a tradução e sobre algumas possibilidades de interpretação desse textinho de 8 páginas. Textinho, mas é um textão, viu? Na minha opinião. A Teoria da Bolsa da Ficção vai dizer, é a Ursula Le Guin escrevendo sobre ficção, como é que a ficção funciona e como ela acha que deveria funcionar. Então ela faz uma comparação entre a jornada do herói, uma ficção bastante masculina, entre aspas, nas suas características, e aqui a gente vai generalizar algumas atribuições de gênero, né, de papéis de gênero, que muitas sociedades colocam como masculinas. Então, por exemplo, a agressividade, a violência, o sangue, a aventura. E a nossa ficção costuma muito ir por esse lado, da jornada do herói. E nesse texto, A Teoria da Bolsa da Ficção, a Le Guin advoga por um outro tipo de ficção. Para entender essa comparação, ela provoca nós leitores a pensarmos sobre que tipo de instrumento você pensa quando pensa na pré-história, por exemplo.
Geralmente vem à nossa cabeça instrumentos pontiagudos, instrumentos masculinos, entre aspas, né? Como se fosse esse símbolo fálico, uma lança, uma faca, uma lâmina. E a Ursula Le Guin fala, mas provavelmente o primeiro instrumento humano deve ter sido uma bolsa. E aí a bolsa pode ser um monte de coisas, né? A própria barriga humana, o estômago, é uma bolsa. Inclusive muitos estômagos de animais viravam bolsas para os seres humanos. O que mais? Uma casa é uma bolsa. A bolsa como se fosse um container de alguma coisa. Algo que contém objetos, que contém histórias. E aí ela vai usar essa lógica da bolsa para propor um tipo de ficção que não é a ficção da jornada do herói, mas sim uma ficção mais lenta, mais cotidiana, feminina nesse sentido, entre aspas, né? Porque a história do homem é a história da caça, a do herói. E a história da mulher é a história da coleta, de todo dia você ir lá, precisar armazenar grãos e alimentar os filhos, etc. Então é uma história mais suave, em termos de picos, vamos colocar assim, né? Mas é uma história tão válida e tão importante quanto. A gente vai vendo aqui a ideia até da identificação. Às vezes você lê uma história e não se identifica com ela, e a bolsa da ficção seria uma possibilidade de mais pessoas se identificarem com alguns escritos. Eu achei essa teoria simplesmente maravilhosa. Esse texto, se eu não me engano, ele está disponível em inglês na internet, assim, você acha em PDF, mas essa edição da N-1 tá muito linda. Como eu falei, ela é bem curtinha, e nas páginas que são o texto da Ursula Le Guin, elas têm uma costura aqui, vocês devem estar vendo, né? Uma costura embaixo e do lado. Por quê? Eles costuraram 2 páginas para formar uma bolsa. Então, e dentro da bolsa vem alguns postais com referências a temáticas indígenas, temáticas ligadas à natureza, que é algo contado no prefácio, porque a Ursula Le Guin, ela tinha ancestrais indígenas lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, então é uma parte importante das histórias que ela quer contar. Olha só, uma segunda bolsinha aqui com outro cartão postal. É muito lindo, gente. Essa edição tá maravilhosa. Eu demorei um pouco para conseguir, porque no site da N1 não estava disponível. Esse livro aqui, ele é feito não é sob encomenda, mas eu acho que eles esperam um tempinho, disponibilizam o livro para eles poderem produzir alguns de uma vez só, já que exige essa costura e tudo, né? Mas eu precisei esperar um tempinho até que eles disponibilizassem o livro para compra. Estou muito feliz de ter conseguido. Que livraço favorito da vida também, pra mim. E o último que eu tenho pra mostrar, nem estava nos planos de eu ler por agora, mas foi um livro tão fácil, tão tranquilo de ler, que eu consegui finalizar em fevereiro. Calça Nova Desbotada, do Marcelo José Douro, pela Méritos Editora. O subtítulo do livro é Crônicas e Ensaios Filosóficos. Essa editora é uma editora do sul do Brasil, o autor também, graduado e mestre em filosofia, e os textos do livro, eles têm umas 3, 4 páginas de duração, sempre com um teminha filosófico e algumas reflexões. Então eu tava... No começo do livro, eu ainda não tinha pegado o jeito da coisa, mas eu acho que da metade pra frente eu fui engatando mais na leitura, e o que eu mais gostei aqui foi, primeiro, alguns resumos que o autor Marcelo consegue fazer sei lá, da história da filosofia. Então ele pega um tema, a maldade, ou mal, né, a origem do mal. E aí ele vai falar sobre a ideia de mal para vários filósofos. Isso em 3 páginas. E isso acontece com outros conceitos também. Ele explica conceitos de um filósofo em um texto, por exemplo, a banalidade do mal, da Hannah Arendt, ou o imperativo categórico, do Kant. E outra coisa é que ele dá exemplos bem práticos, exemplos super cotidianos que todo mundo vai conseguir entender. Então foi um livro que me surpreendeu, né, nesse quesito de ser muito útil para mim, que sou professora, né, de filosofia, e que busco esses resumos, esses exemplos. Achei muito bacana a leitura. E agradeço a editora Méritos, porque eles que me enviaram de presente esse livro. Foi muito bem recebido por aqui, obrigada. Eu vou deixar o site da editora Méritos aí no box de descrição,
porque eu acho que esse livro não está disponível na Amazon. Se estiver, eu deixo o link da Amazon também aí no box de descrição, tá bom? E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Muitas leituras. Vocês viram quantas eu amei. Assim, foi um mês magnífico de leituras. Eu tava precisando dessa lufada de ar fresco, porque eu tava decepcionada que em 2021 eu não tinha tido quase nenhum favorito, né? Foram 2. E agora no mês de fevereiro, acho que foram 2 favoritos, mais 2 excelentes. Assim, foi uma explosão de ótimas leituras. Eu espero que o mês de fevereiro tenha sido bom pra vocês, também tenha tido ótimas leituras. Me conta aí embaixo nos comentários se você teve alguma leitura assim que te chamou a atenção e que te fez muito bem nesse mês de fevereiro. Aliás, inclui janeiro também. Me conta se nesse começo do ano você já teve alguma leitura excelente. E agradeço muito a vocês sempre por estarem por aqui. Para quem usa o meu link para comprar os livros, às vezes eu esqueço de agradecer, então desculpa, estou agradecendo. Aliás, eu adoro acompanhar quais livros vocês estão comprando lá no site da Amazon. E a gente vai se falando e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela audiência aqui. Um beijo e tchau!